Vamos ver aqui. Isso daqui já com som, né? O que um catalisador faz com o equilíbrio? Então, qual é a resposta aqui, ó? Um catalisador ele não vai deslocar o equilíbrio nem para a esquerda e nem para a direita. O que ele vai fazer? Ele vai somente fazer o equilíbrio chegar em menor tempo. Então, lembre-se, o catalisador ele não vai deslocar o equilíbrio, ele não vai fazer o equilíbrio com a presença. Eu vou adicionar um catalisador junto com as substâncias reagentes e o próprio produto que já está formado. Nesse caso, esse catalisador ele não vai fazer o equilíbrio se deslocar para a direita ou para a esquerda, para o lado do produto do reagente. O que vai acontecer é que ele vai aumentar a velocidade da reação e vai fazer com que o equilíbrio chegue mais rápido. Então vamos lá, reconheça o equilíbrio com catalisador e sem catalisador. Você pode ver aqui o equilíbrio 1, nós temos aqui o tempo, você pode ver aqui em relação ao ponto zero, a distância que relaciona o tempo onde chegou o equilíbrio. No equilíbrio 2, você pode ver aqui, olha, a distância do ponto zero até onde foi que ele chegou o equilíbrio. O que a gente conclui disso aqui, né? O equilíbrio com o catalisador é o 1, né? Então na reação 1 nós temos a presença do catalisador, porque o tempo que se chega ao equilíbrio é menor. No caso do 2, do gráfico 2, né? Ele é o equilíbrio sem catalisador, pois o tempo em que se chega ao equilíbrio é maior. Você pode ver aqui, ó. Tempo menor, tempo maior. Então na parte aqui do equilíbrio único da água, uma das perguntas que tem para a gente começar é por que a água tem caráter anfótero. Então o que significa esse anfótero, né? Nesse caso a água ela pode receber um próton. O próton aqui a gente está representando por OH+. Você pode ver aqui o próton e aqui a molécula de água, que eu estou representando que a água está recebendo esse próton. Então que era H2O ficou H3O por causa que ela recebeu esse hidrogênio. E aqui a água ela não tem aqui carga elétrica nenhuma, mas como recebeu uma partícula de carga elétrica positiva, então ela se transformou no H3O+. Por isso a água ela pode receber um próton. Mas a água também ela pode doar um próton, que é o H+. Nós temos aqui uma molécula de água, você pode ver ela não tem carga elétrica aqui, é uma molécula de carga neutra, e a gente vai quebrar essa molécula, vai liberar esse próton aqui. Quebra, o próton vai ser liberado o H+, e o que vai ficar somente a partícula de carga negativa, porque ele liberou a partícula de carga positiva. Então a água ela pode doar esse próton aqui, assim como ela pode receber. Por isso que a gente diz que a água ela tem caráter anfótero, porque ela pode receber um próton ou ela pode doar um próton. A gente vai ver depois que as substâncias que têm a capacidade de doar um próton são ácidas, e as que têm capacidade de receber esse próton são básicas. Como a água ela pode receber e ela pode doar, a gente diz que ela tem um caráter anfótero. Vamos lá. O que é a autoionização da água? Então a gente diz que a autoionização da água é a transformação de uma molécula de água nos íons OH- e H+. Porque a molécula de água ela não tem carga elétrica, então ela é uma molécula em si, sem carga elétrica. Mas com a quebra dessa ligação entre hidrogênio e oxigênio, ela forma dois íons, o H+ e o H-, quer dizer, o íon hidrônio e o íon hidroxila. Por isso a gente chama de autoionização da água. Quando a gente vai representar a autoionização da água, aqui, eu escolhi aqui duas moléculas de H2O, quer dizer, duas moléculas de água. Você pode ver o estado líquido, duas moléculas. Uma delas vai doar o próton, você pode ver que vai haver a quebra dessa molécula, e a outra vai receber o próton. Então, quando essa molécula doa um próton, já sabe que fica um hidroxila aqui, já no estado aquoso, no meio da água, isso acontece. E no caso aqui da outra molécula que recebeu esse próton, ela formou o que nós chamamos de íon hidrônio.
Então essa é a representação da autoionização da água, onde uma molécula de água perde próton, doando para outra molécula, e essa molécula de água que recebeu esse próton formou o íon hidrônio. A gente pôde ver que os produtos da autoionização da água, um deles, como houve a perda do hidrogênio, foi a hidroxila, houve a formação da hidroxila, e aquela molécula de água que recebeu H+, formou H3O+. Então aqui eu estou levando em consideração os produtos da autoionização da água. Qual é a equação simplificada da autoionização da água? Você pode ver aqui. Simplificada, só vou levar em consideração a quebra da molécula de água, somente de uma molécula de água, H2O, que é a quebra formando o H+, mais o íon hidroxila. Explique a concentração de H+ e de OH- na autoionização da água. Então olha só, cada molécula de água, a gente fala em água pura, então cada molécula de água vai liberar um íon H+ e um íon OH-. Não existe a molécula de água só liberar o íon OH+, sem liberar o íon OH-. Então, para cada um íon OH+ que é liberado, sempre vai existir o quê? Um íon OH- formado. Então, as quantidades de um H+ e de um OH- tem sempre os quê? Sempre o mesmo valor, sempre o mesmo número. Por quê? Porque a gente está falando sobre água pura, ainda não foi colocado nenhuma substância que vai alterar essa quantidade. Então, a concentração de H+ e OH- vai ser o quê? Sempre tem as mesmas quantidades. Né? Por quê? Porque eles vêm sempre de uma molécula de água. Então, sobre as concentrações de íons H+ e de íons OH-, quando consideramos o meio ácido, então é o seguinte, se o meio é ácido, a quantidade de H+ é maior que a de OH-. Então, lembra, a concentração de H+ vai ser maior que a concentração de OH-, para a gente considerar o meio que? O meio ácido.